chegou o momento de você tirar suas dúvidas. É o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E conosco aqui a doutora Beatriz Negrete. Beatriz, prazer em recebê-la aqui. Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada. A gente vai conversar um assunto muito importante, né? Um assunto de suma importância, sobre reumatismo, sobre problemas, dores em todo o corpo. Então você vai poder participar ao vivo conosco. 25 34 1234, tirando suas dúvidas, conversando ao vivo conosco pelo WhatsApp também, 99141 1048. Bom, tem artrite, artrose. Agora vamos falar sobre reumatismo, né, doutora? Reumatismo, ele é passado, quer dizer, se meu pai ele sofre de reumatismo, minha mãe sofre de reumatismo, provavelmente eu vou sofrer disso também ou não? Então vamos primeiro definir reumatismo. Ótimo. Não existe uma doença que seja o reumatismo, que todo mundo fala é reumatismo no sangue, é reumatismo na junta, não existe. Aham. Reumatismo é qualquer doença tratada por um reumatologista. Tá. Eu brinco que é uma maneira simples de fazer o paciente entender que ele tem alguma coisa. Sim. Aí depende de qual ele tem relação com a família, sim. Por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus, as doenças mais graves da reumato, quando você tem alguém na família, você aumenta a chance de 25% a 50% de ter. Uhum. Tá? E a artrose também. Mas, por exemplo, a fibromialgia, que é muito comum, que agora no inverno todo mundo piora. Não tem relação. Não tem relação. Não, com o familiar não. Então depende muito da doença para poder ter relação com a parte genética dele. Perfeito. 25 34 1234, você participa ao vivo conosco aqui, tirando suas dúvidas. Diga, Maria. Olha, as perguntas já estão chegando, Neto, não precisa abrir, Bruno, aqui, mas... doutora, a respeito, a pessoa não quer se identificar, está perguntando se no frio realmente as dores se intensificam. Ela diz que tem muita dor no braço e também nos joelhos. Tá. Acabei de falar com você lá fora isso agora, né? A gente que não tem nada, não tem dor, já tem mais dor no frio. Porque a musculatura da gente contrai. Então é isso que causa o aumento da dor. E não que a doença piora no inverno. Tá? A única coisa que piora no inverno, às vezes, é paciente que tem placa, que operou, por ser um metal, ele realmente dá dor. Tá? Mas as outras é mais pela contratura da musculatura. Então, independente de ter ou não uma doença, vai ter mais dor no inverno mesmo. Correto. E o que causa, então, a fibromialgia? O que pode causar? Tá. A fibromialgia, a gente brinca que é a doença da mulher moderna. Primeiro, porque ela é mais comum em mulher do que em homem. Tem em homem. Olha só. Ela é bem... As doenças da reumato são mais comuns em mulher. Em mulheres. Sim. E ela está muito associada com a parte do estresse. Com a parte emocional do paciente, porque ela é o quê? Uma contratura muscular constante que causa uma alteração no limiar da fibra de dor periférica dela. Tá. Então, isso aqui a gente usava antigamente, esse quadrinho, que está mudando um pouquinho. Que são esses pontinhos vermelhos, ao todo, eles são 18 pontos. Tá? E antes classificava, se você aperta, faz uma digitopressão, e ele teria que ter 11 pontos, além dos pontos normais de dor do paciente, todo mundo tem mais. Só que é muito restrito e o paciente acaba tendo mais dor, né? Agora, fora do país, a nova associação está vindo em dividir o corpo humano em 4. Certo. Dividir dor em todos os quadrantes e associar também uma alteração do sono, porque o paciente não dorme bem, acorda com mais dor. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. Esses aqui são os pontos, então, que é nesse quadro aqui que está sendo apresentado, é o que dói, que dá dor. Tem uma idade para começar a sentir ou não? Pode atacar? Olha, o adolescente pode vir também? Olha só. Antigamente a gente achava que pegava mais o pessoal mais adulto, faixa etária dos seus 35, que estresse, esforço, tudo. Hoje não. Hoje, com a pressão na cabeça das crianças, de estudo, atenção que hoje em dia pouca atividade física de criança, já tem livros, já tem tudo sobre fibromialgia juvenil. Puxa vida. Porque aquela pressão e mais o sedentarismo de hoje em dia das crianças, ela tá vindo mais cedo. Quando a gente fala de pressão, é justamente essa questão, a pressão no dia a dia, emocional, né? Emocional mesmo. Que acaba refletindo completamente no corpo, aí dando esse problema. Porque, igual a gente falou, a tensão emocional faz a contratura, não dorme bem, aí começa a ter alteração do humor, fica mais irritado, piora a contratura e gera um limiar de dor. É um ciclo vicioso, né? Então, o paliativo seria você tratar a dor naquele momento, mas tem que ter um trabalho aí para a pessoa
pessoa lidar melhor com essa pressão, lidar melhor com o momento da vida dela. O tratamento, ele é baseado, lógico que não em criança, que daí a gente tem que usar um pouco diferente, mas a gente usa alguns tipos de antidepressivo para ajudar nessa parte do estresse, de levar melhor, tá? Mas alguns que são específicos, não só para ansiedade, mas também para dor, tá? Tem alguns específicos. E associar atividade física e terapia. Vamos só entender, Beatriz, queria que você falasse para nós, que eu acho que em casa tem bastante gente assistindo e está se identificando, né? Puxa, tem uma dor aqui no ombro que não sai. Eu tomo aquele remédio, aquele relaxante muscular, fico 2 dias bem, volta a dor de novo. Quando que o paciente ele é identificado com esse problema e quando ele chega no seu consultório, Beatriz? Porque eu acho que tem um caminho. A pessoa é sempre assim, o brasileiro tem esse hábito, né? Vai daqueles relaxantes musculares e toma aí 2 anti-inflamatório, que é um perigo. 2, 3 semanas, daí não passa e resolve procurar um médico. Mas como que ele chega? Ele pode ir direto? Olha, então se eu estou me identificando com isso, eu vou direto na especialista. Ou ele tem que passar primeiro por um clínico, o clínico indicar. Como é que funciona isso? Não, ele pode ir direto no reumato, que normalmente é o que mais trata a fibromialgia. A gente caracteriza por uma dor no corpo. Parece que você tem, eu brinco com o paciente que você foi atropelado dormindo. Você dorme, mas não descansa. Você acorda já com a dor no corpo pesado e que está durando mais de 3 semanas. Tá. Não é uma coisa pontual. Não foi hoje que eu fui, fiz um esforço e o ombro está doendo. Acordei porque ontem eu peguei pesado em alguma coisa. Não. 3 semanas. 3 semanas contínuas de dor, que não tem uma resposta boa, aí você já pode procurar. Tá certo, então, quer dizer, persistiu, acho que é o momento realmente de procurar, né? Bom, a gente tem pergunta, né? Mas eu sei que o brasileiro geralmente acontece isso, né? O brasileiro ele tem essa, porque isso eu vou tomar um remedinho, vai melhorar. Não, isso tem nada a ver, o meu colchão tá ruim. Troca o colchão, agora é o travesseiro. É o carro, vou trocar o banco do carro ali, melhorar o banco do carro. E aí você não procura um especialista para analisar. De repente você está, justamente o diagnóstico vai ser, um problema como esse, tem que ser tratado na raiz, né? Olha, tem mais perguntas aqui e tem pergunta chegando pelo WhatsApp, é isso, Maria? É sim, doutora Beatriz. Agora, lá do bairro Jardim Planalto, que vem chegando a pergunta, é da Daniela. Ela diz o seguinte, olha, boa noite, meu nome é Daniele. Gostaria de saber da doutora se os exercícios físicos ou caminhada pela manhã ajuda nas dores do corpo. Sinto muita dor nas pernas, doutora. Ajuda dando mais dor ou melhorando, né? Tem que saber, né? Não, o exercício físico, ele ajuda na dor. Tá? Não precisa ser de manhã, o horário que o paciente se adapta melhor. Tem gente que gosta de fazer exercício à noite porque dorme melhor. Sim. Então aí é o horário que ele tem o tempinho. É o meu caso, eu prefiro também. Eu também, eu faço à noite que eu acho que dorme melhor. Tá? Mas assim, ajuda. Lógico que no início você vai ter a dor do exercício. Imagina seu corpo parado e de repente você resolveu virar um atleta. Então você tem que começar gradual. Mas o exercício físico ele é o melhor tratamento para você depois conseguir ficar sem remédio. Atividade física regular. Agora, a atividade física, ela não tem um momento para começar. O ideal é que você comece desde já, né? Agora, a terceira idade também, né, Beatriz? Acho que é muito importante falar sobre isso. A terceira idade pode, nunca fiz exercício e agora eu passo a fazer exercício. Vai ter um benefício. Pode e deve. No consultório é muito mais fácil eu convencer a terceira idade a começar uma atividade física do que convencer alguém com 30 anos. Olha só, você vê? Ou a pessoa já vem com um hábito, quando a pessoa é mais jovem, ou é muito difícil, eles são muito relutantes. Terceira idade, eles notam tanto um benefício na parte muscular da dor, como na parte da interação, né? Porque você tem a parte social do exercício físico também. Né? Você vai praticar algo com outras pessoas, né? Isso ajuda aí a higiene mental. Exatamente. Estamos tendo uma aula aqui com a Beatriz, né? Você pode participar ao vivo conosco aqui, pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp na tela, pode colocar o WhatsApp para nós aí, 019 99141 1048. É o WhatsApp do programa Piracicaba Agora, ou o telefone 2534-1234. Pela página também do nosso Facebook, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, você pode deixar sua pergunta, a Maria vai fazer a pergunta. Diga lá, Maria. Exatamente, assim como fez o João lá da Paulista, doutor, ele diz o seguinte, olha, sempre fui atleta, mas fui diagnosticado com osteoartrite, palavra difícil, doutor, recentemente. Devo aumentar meu nível de exercício ou pode piorar minha artrose? Beatriz, você é da Paulista, é isso? Eu moro na Paulista vizinho. Na verdade, a osteoartrite é a artrose, é o nome científico da artrose, do desgaste, do bico de papagaio. Tá. Na verdade, ela é beneficiada pelo exercício.
tá? Por quê? Principalmente a de joelho. Quando você levanta de uma cadeira, você não usa o seu joelho, você usa a sua musculatura da coxa. Certo. Então, se você não fortalecer ela, aí você vai usar a articulação do joelho. Então, aí vão ficar piores as dores e a evolução da artrose é maior. Então, a atividade física deve permanecer ou no mesmo nível, se ele já tem um nível adequado, uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana, ou pelo menos aumentar. Então, para fortalecer a musculatura. É isso que o pessoal tem muito medo, falar, não posso caminhar porque eu tenho artrose de joelho. Não deve caminhar. Quanto mais parada a articulação, pior ela fica. Olha só, estamos ao vivo, aqui tem uma foto aqui atrás, né? O meu pai, ele tá se queixando, viu, Beatriz? Está se queixando que o dedo dele ele não consegue, ele fica dobradinho assim. Ele falou, ó, eu não consigo mais movimentar. Se enquadra nessa foto que a gente está vendo também, da mãozinha bem atrofiada? Essa é uma artrose de mão. Tá? Eu trouxe porque a próxima, depois tem uma outra foto que é uma artrite, só porque o pessoal tem muita dúvida do que é um e outro. Certo. Isso aqui nada mais é do que o desgaste que ele falou que ele tinha no joelho, na mão. Na mão. Tá? Se você olhar, é aquilo que a mulher reclama, é que a aliança não entra mais. Que o nozinho da junta ficou maior. Esse desgaste por quê? Normal da cartilagem. O envelhecimento da cartilagem, esse é genético. Tá. Se você olhar seu pai tiver essa mão, olha a sua mão, entendeu? Que ela vai ficar. E essa é a primeira artrose. Na mulher começa na faixa dos 45 anos de idade, que é quando a aliança começa a ficar difícil. E ela dói enquanto ela entorta. Depois que ela entortou, parou. Parou de doer. Parou de doer. E aí perde a articulação? Como é que funciona? Não perde. Eu costumo falar que ela fica um pouco mais rígida. Mas se você mantiver suas atividades manuais, você não vai mudar nada na vida. Então o exercício, talvez aí para as mãos também vai estar ajudando também nesse caso. Qual outra foto? Bota para nós, pode colocar outra foto. Puxa vida, olha só. Isso é uma artrite reumatoide. Essa é absurdamente genética, essa é autoimune. Eu brinco que ela é a prima do lúpus que pega junta. Tá. Essa você tem um dano articular, uma mudança na articulação, o tratamento é bem diferente, a gente usa quimioterapia hoje em dia. Puxa. Coisa diferente, porque do mesmo jeito que ela deforma a mão, que ela pega mais essa região... A parte de cima, né? A parte de cima da mão. Não tanto os dedinhos, os nós, né? Ela pode pegar joelho, cotovelo, ombro, quadril. Olha só, gente. Pode participar ao vivo com a gente, tá chegando pelo WhatsApp, isso, Maria, diga lá. Isso aí, tem pergunta do Márcio, doutor, ele diz o seguinte, ó. Pergunta para a doutora o que... Olha lá, ele é da Alvorada. Alvorada. O Márcio e a Sandra, viu? Ok. Pergunta para a doutora o que eu poderia fazer para acalmar as dores imensas que eu tenho nos braços. Sou operada das duas mãos. Tenho fibromialgia. Constaram nos exames, nos cotovelos também. Sou confeiteira e tenho muitas dores. Tá aí. O túnel do carpo, ela é uma compressão a nível do punho, provavelmente por ela ser confeiteira que ela operou, que o excesso do trabalho hipertrofia e você faz uma compressão do nervo. Com certeza a dor do braço dela também deve ser um tipo de tendinite, né? No frio, nesse caso um relaxante muscular vai aliviar ela, porque os outros remédios eles são controlados. Então eles só podem ser tomados realmente com prescrição médica, a receita é restrita, tudo. Então, um relaxante muscular, pelo menos uns 5 dias seguidos, vai dar uma melhorada principalmente nos braços dela e até na dor do corpo. Tá? Mas o melhor é dar uma acalmada aí, talvez no confeito dela um pouco, né? Não trabalhar tanto aí nesse caso. E tem diferença entre artrite e artrose? Tem, que é essas duas fotos que a gente mostrou. Tá. A artrose é um desgaste natural da articulação. Eu vou ter, você, né? Todo mundo vai ter. A cartilagem vai ficando mais velha, ela vai diminuindo e o osso começa a raspar e faz os bicos de papagaio, que é o primeiro do nozinhos das mãos, que é o do joelho. A artrite reumatoide, ela é genética, ela é uma produção de anticorpo. Então, assim, você produz anticorpo que vai atacar a sua articulação. Puxa vida, hein? Então, ela tem uma destruição óssea muito maior. Tá? Então, por isso que os tratamentos são diferentes. No dia a dia, as pessoas falam, mão torta, não sabe de quem, o que é. Pra gente que trata, é muito diferente os locais que elas acometem, né? Porque ela pega muito punho, a artrite, e essa região da metacarpo. Tá? Então, assim, a deformidade gerada pela artrite é muito grave. Você tem que tratar muito rápido. Enquanto a artrose, só o exercício já leva. Ótimo. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Estamos aqui com a doutora Beatriz, tirando as suas dúvidas. Tem pergunta? E tem telefone, é isso? Vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Eu não quero usar meu nome, tá? Fique à vontade, pode fazer sua pergunta.
É que eu tô com uma artrose no joelho e também no quadril. Inclusive, eu já fui fazer os exames. E o médico falou para mim que a artrose ela vai doendo tanto que se não vai, chegar uma hora, não dá mais para controlar a dor, vai ter que fazer uma cirurgia. Isso dá para controlar com os remédios ou vai ter que mais para frente fazer a cirurgia? Na verdade, dá para controlar com remédio e mudança de estilo de vida, tá? Porque assim, a artrose, ela é progressiva, mas ela não precisa se tornar uma artrose de operar. Nem metade das pacientes com artrose de joelho e quadril vão para uma cirurgia, tá? Certo. Então assim, a dor ela é tolerável se ela fizer mudança. Por exemplo, se ela for uma paciente muito obesa, a perda de peso por ser joelho e quadril, que é membro inferior, é importante. E o fortalecimento muscular que a gente falou agora. As medicações, elas aliviam, restauram um pouco da qualidade da cartilagem. Mas se for só remédio, sem a mudança, realmente vai chegar na operação. Vai chegar na operação. Na nossa amiga, no caso, então, mudança de hábito mesmo, né? Quer dizer, a questão dos exercícios, a caminhada, apesar de ser joelho e quadril, a caminhada vai ajudar. Vai ajudar. Se ela sentir no começo uma dificuldade na caminhada, começa fazendo numa água. Ande na piscina, anda em algum lugar. Quando já estiver mais forte, ela passa a andar no plano mesmo, fora da piscina. Perfeito. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp, diga Maria. Tem sim, tem pergunta no WhatsApp, tem um comentário no Face aqui na transmissão ao vivo, vamos doutora. lá. A Vanessa, ela comenta aqui, eu tenho muita dor nos ombros, perto do pescoço e nas costas. Ela só também comentou aqui com a gente, só compartilhou. Onde que é? Da maior sensação de descargo da gente quando a gente está tensional é aqui na cervical mesmo. Onde pega primeiro, né? Talvez a Vanessa passando aí para um corre-corre do dia a dia, a pressão vem aqui nos ombros mesmo, né? Exatamente. Que mais, Maria? Diga Olha, lá. tem pergunta da Irene, lá do Piracicamirim. Ela diz, boa noite, tem um cisto bem grande na parte posterior do joelho direito, o qual me impede de agachar e outros movimentos. E piora a dor no joelho. Pois é. Como está aumentando, deve ser retirado, doutora? Provavelmente deve ser um cisto poplíteo, que a gente chama, tá? Que ele é um cisto pela artrose mesmo. Como a artrose muda a colocação do osso na cartilagem, ela cria... o líquido que está ali faz um cisto. Aham. Esse cisto, se ele estiver aumentando, ele tem que ser retirado sim, tá? Ou puncionado, daí quem faz é o ortopedista. Certo. Ou cirurgicamente, porque ele pode romper e aí ele extravasa para a panturrilha e simula até uma trombose. A dor fica insuportável. Então, se ele estiver mesmo aumentando de tamanho, ela tem que ir atrás de ver isso sim, para retirar. Telefone, Beatriz, vai ter que voltar mais vezes aqui, viu? Tem pessoal. Muita pergunta. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Madalena. Ô, Madalena, tudo bem? Qual o seu bairro? É, do Piracicamirim. Piracicamirim, pois não, pode fazer a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, eu não fui no médico para me ver o que é, mas eu tenho muita dor nos braços, nos ossos. E às vezes eu tenho muita dor, que às vezes eu tomo Voltaren, passa, mas depois, no outro dia, estou com o mesmo problema. Eu queria saber assim, o que eu posso fazer. Provavelmente é um quadro de fibro que a gente estava falando. Porque só. o osso não dói, tá? Isso é uma coisa que a sensação parece que está doendo o osso. O osso, mas o osso não dói? Não, o osso só dói quando ele é quebrado, numa Tá. fratura, porque daí você quebra o nervo dele. Aham. Tá? Fora isso, ele não dói. O que está doendo nela é a musculatura ao redor do osso. Tá? Então ela toma um anti-inflamatório, passa. Foi o que ela falou. Mas não tratou a causa. Aham. Então, assim, como pelo que ela falou, é frequente, já está constante, e a região superior, é que a gente acabou de falar, é a maior carga de descarga adrenérgica. Então, quando a gente está nervoso, está tenso, é aqui. Então, provavelmente, ela vai até se beneficiar mais de um relaxante, até ela procurar uma ajuda, um relaxante muscular aí, Sim, do que propriamente o anti-inflamatório, que é perigoso. É muito perigoso. O O uso pessoal toma prolongado. muito anti-inflamatório aqui no país, mas não deveriam. Gente, e ó, o fígado... O fígado sofre, acumula, né? Sim. O padre Marcelo conversou sobre isso, né? Ele adquiriu um problema no fígado muito sério por conta de remédios, né? Então, tomem cuidado com o automedicamento, principalmente anti-inflamatório, né? O ideal é procure especialista, procure um médico para tratar isso. Às vezes com exercício certinho, fazendo exercício já vai aliviar a dor. Mais perguntas chegando, vai lá, diga Maria. Agora é do nosso amigo que sempre acompanha, doutor, o Pássaro Preto. Ele é do Boa Esperança. Ele pergunta, doutora, qual o melhor, fazer caminhada ou usar esteira? Fazer exercício, é a resposta. Independente. Mas tem uma diferença, tá? Quem anda na esteira não pode correr 1 hora, ele não anda na rua.
Tá? A esteira Olha é só. plana, ela é regular, ela não tem irregularidade nenhuma. Uma boa esteira normal. Sim. Na rua, você tem os imprevistos, Claro. né? Então, assim, você usa um pouco mais os seus joelhos. Então, assim, você está começando a fortalecer, é melhor a esteira. A esteira. Porque tem menos íngreme, tem menos acidentes no percurso. Durante o período faz esteira até fortalecer. Depois, na rua, na pista de caminhada, você vai arejar também aí a mente, é verdade? Exatamente. Desde que vá numa pista de caminhada, tudo bem. Agora, uma caminhada na rua, Na é rua diferente. não é legal. Tá certinho. Tem mais Tá pergunta, é calçada, isso? tem. Pessoal, diga, Maria, vai lá. O pessoal tá chegando. bombando aqui, ó, Olha, a participação. Deixa eu abrir aqui, essa é da Cirlei. Ela pergunta, boa noite, eu tenho bursite no quadril, dói muito, não durmo, à noite não tem posição. O médico receitou analgésico, não adiantou, hoje tomei soro contra mol, melhorou muito pouco. Dia 22, vou no médico ortopedista, doutora. O que a senhora pode falar aí para a Shirley? Bursite. Provavelmente ela não alonga, tá? Bursite de quadril é muito porque você faz atividade o dia inteiro e não alonga a sua musculatura. Ela tem dor à noite porque ela esfria o corpo e ela vira e deita provavelmente em cima do quadril. Então, uma dica até ela ir no médico dela é evitar deitar do lado que dói. Sim. Deitar do lado oposto, pegar alguma pomada que ela tem ali, não é pomada gelada, tá? É pomada natural de anti-inflamatório, né? E aplicar na região que vai dar um alívio. Mais do que se ela tomar tramal, tudo, porque não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Ela vai tomar e não vai ter Beatriz, efeito. você vai ter que voltar outra. Não, agora é sério, vai ter que. Beatriz, vamos marcar já pra Mônica Camolese, vamos ver para ela voltar semana que vem. Olha, tá bombando aqui, tem telefone. A última pergunta, o Matheus Heller já vai entrar para falar sobre aposentadoria. Diga, Maria. Olha, a última pergunta, vamos lá então. Meu nome é Marli. Minha mãe teve problemas de artrose e fez cirurgia. Infelizmente, ela veio a óbito há 2 meses. 2 meses depois. Enfim, quero saber se é genético, doutora. É o que a gente falou, depende da artrose. A artrose de mão, que foi a que a gente mostrou, é genético, tem uma carga sim, tá? Joelho e quadril, mais estilo de vida mesmo. Provavelmente ela operou joelho ou quadril, tá? O índice de óbito pós-cirurgia de joelho e quadril é de quase 25%. Eu perdi uma avó. Também, mesmo? Olha só. É muito comum, tá? Então, não tem relação com a cirurgia nada, é realmente, por ser muito grande... É a tendência aí da... Tá certo. Beatriz, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada, Foi intensa mesmo, espero recebê-la em breve aqui, porque a população, vê que a população tem muitas dúvidas e é um quadro que a gente já tem há 5 anos com o apoio do Hospital Fornecedores de Cana, que dá essa oportunidade da população ter aí explicações. Muito obrigado, viu? Obrigada. Prazer, foi uma aula, viu? Obrigada, imagina. Muito obrigado.